Março de 2022, professora Nádia, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, Unidade 12. Bem-vindos, alunos do 5º ano A e B. Rotina 2. A rotina 2 é diagnóstica, ou seja, vocês vão responder atividades sem a ajuda de outras pessoas para que nós, professores, possamos ver o que vocês já sabem. Atividade diagnóstica. Vamos explicar melhor para vocês, alunos, o conceito do que é uma atividade diagnóstica para que você saiba como responder. A atividade diagnóstica é uma ferramenta utilizada para medir o domínio dos estudantes em relação a determinados conhecimentos. Elas também identificam as habilidades e as competências que eles, os estudantes, possuem, bem como suas lacunas de aprendizagem, ou seja, aquilo que falta você aprender. Isso tudo para direcionar intervenções voltadas à recuperação dessas aprendizagens. Queridos, nós sabemos que estamos ainda em tempos de pandemia. Passamos 2 anos sem frequentar presencialmente a escola praticamente. Então, nós precisamos superar essas lacunas que ficaram com certeza. E para isso, nós precisamos que vocês façam a atividade com o mínimo possível de intervenção de outras pessoas. Ou seja, um adulto pode te orientar no que é para fazer, mas de forma alguma pode te dar respostas. As respostas têm que vir de você. Ah, mas e se eu não souber, professora? Bom, se você não souber, você vai fazer o que você sabe, mas é importante que você escreva alguma coisa, registre para que eu entenda o que você sabe. Combinado? Então, para hoje nós temos essa atividade de língua portuguesa e tem depois a de matemática com a professora Eliane. Esta semana inteira nós vamos trabalhar apenas essas duas disciplinas, língua portuguesa e matemática, para fins de diagnóstico. Então, você vai ter esse texto aqui, que eu não vou ler com você para que o vídeo não fique longo, você vai ler com muita atenção, porque todo texto precisa de atenção, principalmente quando você tem que responder questões relacionadas a ele. O título do nosso texto é Mamãe Não Faz Nada. Você vai completar o nome da escola, seu nome, professor, data. Se você puder imprimir esta atividade por conta própria, é ótimo. Caso você não tenha como imprimir, faça a leitura no PDF que ficará lá no seu grupo, certo? Aqui, turminha, nós temos as questões relacionadas ao texto. Então, assim que você completar a sua leitura, você faz a leitura mais de uma vez, você vai fazer esse item aqui refletindo sobre o texto. Então, o que diz a primeira questão? O texto de Marilda Prats conta a história de uma mulher que perdeu seu nome de batismo e trocou por um outro nome. Qual é esse nome e qual a sua importância? Certo? A segunda questão. Em sua opinião, as mães são mesmo chatas? Por quê? Queridos, você vai ver que no texto diz que as mães são chatas. E você vai dizer se concorda ou não e por quê. É para explicar por quê, ok? Terceira questão. Na redação de um de seus filhos, a mãe leu: profissão de mãe não faz nada, só fica em casa. Como você acha que essa mãe se sentiu ao ler isso? Por quê? Então, você vai dar a sua opinião. Quando a mãe leu que o filho escreveu que profissão da mãe dele é não fazer nada e só ficar em casa, como será que a mãe dele se sentiu? Vocês sabem que na semana passada nós trabalhamos muito as habilidades e competências socioemocionais. Entre elas tem a empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar como ela se sentiu. Eu sei que vocês são capazes de fazer isso aqui. Responda também o que está sendo solicitado. É dizer como ela se sentiu e por que você acha isso. Com suas palavras. Quarta questão. Você concorda com a resposta do garoto que diz mamãe não faz nada? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer se concorda ou não e justificar, explicar a sua resposta.
E aqui, queridos, nós vamos para a parte de compreender a nossa língua, compreendendo nossa língua, língua portuguesa. Primeiro, retire do texto duas frases. Você vai pesquisar duas frases exclamativas e duas frases interrogativas. Ah, professora, mas eu esqueci o que é exclamativa e interrogativa. Então, vamos pesquisar, vamos dar uma lembrada no que é isso aqui que eu não posso hoje te explicar. Porque, como eu já disse, estamos fazendo atividade diagnóstica esta semana inteira. Segundo, pontue as frases corretamente. Tem aqui a frase: minha mãe é uma mulher genial, ela cuida da casa dos filhos do marido e ainda encontra tempo para me abraçar. E tem a outra frase: essa história que mãe não faz nada é uma tremenda mentira, já que todos os dias ela faz o trabalho de 3 pessoas. Eu acho isso muito injusto com as mães. Terceira frase: mãe não faz nada, você deve estar brincando comigo, não é verdade? Bom, por que eu li assim? Porque não tem pontuação nenhuma, né? A gente vê que é necessário. Um texto sem pontuação é como uma via de trânsito que não tem sinal de trânsito. Vai ser uma loucura, não é isso? Então, é preciso a gente pontuar. Nós temos aqui 3 frases que você vai colocar os pontos adequadamente conforme que você já aprendeu sobre isso. Terceira questão. Dê o feminino de pai, professor, filho e verdureiro. Ok? Então, queridos, a atividade de língua portuguesa é esta. Como eu já disse anteriormente, você pode copiá-la no caderno ou você pode imprimir por conta própria, certo? Vamos lá. Bom, por hoje é só. Bons estudos. Aqui é o desejo da professora Nádia e até a próxima aula.